para o que se escreve e o que se diz a nível perdão, internacional, há quem defenda que a Ucrânia, de alguma forma, não está interessada nas negociações, mas está interessada em convencer Washington de que está interessada em negociar. Basta olhar para aquilo que defende, não toca em questões profundas, fala precisamente na questão de libertação de prisioneiros, fala na questão de crianças e não toca em aspectos como os territórios ocupados. Que leitura faz deste contexto todo? É uma questão muito profunda que coloca, não é? Está com boa disposição uma sanção, como é habitual. Bem, responder essa questão é um bocado complicado, né? Porque se a Ucrânia quer mostrar que negocia, mas não negocia, enfim, não sei se isto vem em desfavor da própria Ucrânia, ou quer mostrar que a negociação não poderá ser indireta, mas sim, ou seja, não poderá ser direta entre a Rússia e a Ucrânia em si, mas eventualmente estará a invocar a participação dos outros players importantes nesse processo do conflito, né? Também no processo negocial, porque é verdade que já no começo desta guerra teria sido encontrado uma solução, mas hoje a solução encontrada pelo governo ucraniano não foi aceita por algumas das autoridades políticas europeias e aí se retomou o conflito. Ou seja, em poucas palavras, quero dizer aqui é o seguinte, que o que poderá ser produzido na negociação direta entre a Rússia e a Ucrânia é mesmo a libertação dos reféns, porque isto é uma matéria que depende diretamente da Ucrânia e diretamente, no caso concretamente, da Federação Russa. Mas a solução deste problema passará por uma negociação indireta, isto é, com a participação de uma mediação dos Estados Unidos com os próprios europeus e também os próprios ucranianos, porque são parte ativa, não vamos dizer ativa no sentido de que estão a combater contra os russos, mas são eles que estão a fornecer os equipamentos militares à Ucrânia. Imaginemos que a Ucrânia fosse uma empresa, os europeus são sócios da empresa ucraniana porque são eles que estão a injetar um capital para que a empresa funcione. Daí que a solução do conflito, por via negocial, não passará só por uma negociação direta Rússia-Ucrânia, deverá envolver necessariamente os Estados Unidos, a União Europeia e a própria Ucrânia, do mesmo lado, com a mesma linguagem, mesmos objetivos, para que depois, sentados à mesa com a Federação Russa, que decidirá por si, se possam encontrar formas de saída deste conflito. Porque se isto não acontecer, é improvável que se resolva por via negocial. E daí essa intensificação dos ataques que tem vindo a acontecer de parte a parte. Né? Enfim, é um momento um tanto quanto ambíguo, porque de um lado há mensagens de negociação para o fim do conflito, mas do outro lado há uma retórica de exacerbação do próprio conflito, né? Através de promessas de mais armas, também da parte do governo russo, que vai atacando cada vez mais vários centros e localidades da própria Ucrânia. Enfim, é importante que as partes, no caso concreto, cessem as hostilidades. Por isso é preciso pedir o cessar-fogo, cessem as hostilidades e negociem em paz relativa. Haverá ou há confiança para tal? Para a cessação das hostilidades? A confiança deverá ser obtida através dessa mediação dos Estados Unidos, né? Mas, como dissemos aqui muitas vezes, é importante que entre os ocidentais haja uma linguagem comum. É que não há essa linguagem comum, não é? Uns defendem uma coisa, outros defendem outra. O presidente Trump, pouco recentemente, dizia-se muito entusiasmado com o andamento do processo negocial e depois mudou a retórica, prometendo mais sanções à Rússia e mais envio de armas à Ucrânia. Obviamente, isso decorreu do facto de ele ter entendido que a Rússia não está a ser séria na negociação. E, do outro lado, há os europeus, né, que continuam a acreditar que a Federação Russa deve se retirar dos territórios que ocupa, quando ela vai dizendo que a Ucrânia deve se retirar dos territórios que a Rússia já ocupa. Deve haver uma sintonia de linguagem, não é?
que vai contribuir para que haja essa confiança no processo e contribuir para o fim das escaladas. Porque se não houver, se o Washington tiver a falar uma linguagem, os vários países europeus estiverem a falar numa linguagem diferente, depois são eles quem condicionam as decisões da Ucrânia, será muito complicado esse processo, esse conflito terminar. Então, um dos grandes empecilhos na negociação indireta para o fim do conflito está mesmo na falta de uma linguagem comum, uma visão comum para o fim do conflito, até do ponto de vista também do timing. É como se uns esperassem que o conflito se resolva daqui a uns anos e os outros esperassem que se resolva já já. Então, há que haver uma linguagem comum, um timing comum, interesses comuns na negociação com a Rússia, porque a Rússia é uma só, pode decidir sozinha o fim deste conflito, mas a Ucrânia não decide sozinha o fim deste conflito, depende dos parceiros, das decisões dos seus parceiros internacionais, no caso concreto, os países europeus e também os Estados Unidos.